Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimento a mesa, cumprimento todas as entidades e os seus representantes que temos hoje aqui na audição conjunta e cumprimento também todos os senhores deputados e todos os presentes na sala. De facto, esta problemática da água é uma problemática que muito importa ao Partido Chega. O Partido Chega é um partido conservador e, por maioria de razão, somos conservadores de natureza e sabemos que, de facto, a água é um recurso finito e que todas as gotas contam, como diz muito bem a campanha de sensibilização da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. No estudo preparatório que fizemos para esta audição, ficámos alegremente impressionados e muito bem impressionados com todo o tratamento da água, sabendo que a água é um recurso finito e que todas as gotas contam, como este Conselho trata a água e ainda mais agora neste contexto de seca e de falta de água, uma vez que é um assunto muito preocupante e da responsabilidade de todos. Foi com muito reconhecimento que vimos que, de facto, a poupança da água em Alcácer do Sal se faz pela monitorização das redes de rega, do seccionamento das redes públicas, da implementação da telegestão em alta e baixa pressão, de centros de bombagem, de captações, reservatórios, de zonas de medição e controle e até ficámos a saber que adquiriram um geofone de alta precisão para detecção de rupturas e implementação de um sistema ONE para um abastecimento. Mas o que eu gostava de perguntar era ao município qual é a estimativa que tem, de facto, em relação à redução do consumo de água nestes climas de seca. Nós sabemos que a água, grosso modo, é utilizada em 70% pela agricultura, em 8% para uso doméstico e 12% para a indústria. Ora, sendo que o uso doméstico da água, grosso modo, é só feito em 8%, mesmo que aí seja onde incidem as maiores campanhas, vai ser sempre difícil reduzir a água se incidirmos só. E, portanto, temos de facto aqui a agricultura e a indústria como uma grande fonte de trabalho, sabendo que são também os promotores do emprego, os promotores da fixação das populações no território, os promotores do desenvolvimento económico, que também não podemos descurar. E aqui, do desenvolvimento económico, face à água e face à agricultura, nós não podemos ignorar que, neste momento, existe uma quebra estimada de 7 milhões de euros na agricultura devido à seca, que os produtores de arroz do Val do Sado e do Alentejo estimam que este ano reduziram o cultivo em cerca de 2.500 hectares, o que conduz a essa quebra de produção e que, mais uma vez, um ano de seca volta a afetar as áreas cultivadas de arroz, principalmente aqui nesta área que discutimos hoje, do perímetro do Vale do Sado. Estas estimativas de quebras dos orizicultores da região do Val do Sado são dramáticas porque sabemos que para estes produtores não há grandes alternativas porque estamos a falar de campos que têm um elevado nível de salinidade e, portanto, não existe uma alternativa de cultivo para estes campos e, portanto, estamos a falar de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, também no distrito de Setúbal, mas também Ferreira do Alentejo e Odmira, no distrito de Beja, onde o arroz também é cultivado. E, portanto, aqui o problema da cunha salina e do avanço da cunha salina nos anos de seca é muito importante. Por isso, precisamos de utilizar a água e fazer com que a água no seu circuito natural seja utilizada, mas também que estes perímetros de rega sejam potenciados. Perímetros de rega esses feitos nos anos 50. Esses perímetros de rega que foram feitos nos anos 50 foram destinados exatamente à agricultura e, portanto, eles estão lá para serem utilizados pela agricultura, portanto, nem sequer foram destinados ao abastecimento público. Esta falta de água, no caso de Santiago do Cacém, e, de alguma maneira, também de Alcácer do Sal, tem, a meu ver, um problema acrescido por causa da obra da rega do Val do Sado, que está, neste momento, em reparação de troços de canais que também, ao que sei, impediram as regas este ano. E, portanto, a obra não foi concluída no ano passado. Este ano só vão concluir o resto do troço, o que implica à volta de 400 hectares a menos da área de arroz regada e mais cerca de 200 hectares que não são feitos porque não têm água suficiente. Portanto, não estamos só aqui
com um problema de seca conjuntural ou meteorológica, estamos também com um problema de ineficácia da manutenção dos canais de rega que foram construídos no século passado e que não estão a ser nem aumentados, nem devidamente mantidos. Portanto, isto são perdas muito importantes e para nós, acho que as medidas que gostava de ouvir a opinião das várias entidades aqui presentes hoje, que nós dependemos da recuperação da água destes canais e da construção até de pequenas barragens para aumentar a redução. Se nós sabemos que a água está cada vez mais concentrada em algumas alturas do ano, ela se cai nessas alturas do ano, tem que ser retida e, portanto, temos que arranjar novas formas de retenção e de redistribuição da água. Muito obrigado.